diz o seguinte: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus, Marcos. Interessante. Vamos lá. Emmanuel diz o seguinte: as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com as vestes compridas. Jesus referiu não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto das novidades, envenenam os espíritos com mais concepções doentias, oriundas das expressões, preocupações de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cujas funções úteis é de manter aceso a sorte das vigilâncias das almas de caráter solidificados dos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessando tempos perturbadores e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos desteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas, vossa alma, igualmente, não para nutrir-se de ideias inferiores, na base de religião, de respeito da desordem e da indisciplina. Observar os modelos de decadência intelectual e refletir com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso continuará em auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Olha aí aos nossos amigos, a nós mesmos que somos escritores, né, da própria vida. Amadeus Ferreira, por favor. Maravilha. Bom, o texto, a nosso ver, é autoexplicativo. E aquele chamamento de Jesus com a questão dos escribas, que se vestem com roupas longas, fica nas praças pregando, mas, na verdade, estão tentando ludibriar as pessoas e se apossar dos bens das viúvas. Né? São os sepulcros caiados, brilhosos por fora e cheios de podridões por dentro. Né? O texto, eu acho que é explicativo. Nós vamos agora chamar a dona Aglacia Helena, que vai fazer a intercessão em nome de Jesus, pedir a Nossa Senhora e aos benfeitores que nos cubram de bênção e luzes para que nos tornemos mais receptivos, capazes de atender às perspectivas dos nossos irmãos espirituais que conduzem os nossos estudos. Vamos com Jesus, dona menina. Elevemos o... Mas a internet é cruel, ela só conseguiu elevar. É brincadeira, né? Travou. A Graci saiu do ar. Ela travou, a internet dela travou. Vamos ver se ela volta. A Graci, você saiu do ar. É brincadeira. Ok. Então, Amadeus, faça a prece. Eu faço. Certo. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Com essa rogativa colocada aos pés do Mestre Jesus, pedindo que, através das bênçãos de Nossa Mãe Maria Santíssima,
ele possa espargir sobre nossos lares, sobre cada um de nós, e sobre aqueles necessitados de qualquer natureza, onde quer que se encontrem, as suas bênçãos no seu amor. Com a anuência do nosso Pai, que todos sejam aquinhoados, com as luzes do amor de Jesus e de nossa Mãe Maria, uns para sarar as feridas, outros para restaurar a saúde, outros para o despertar de consciência, cada um, como dizia meu irmão João Cecílio, no seu quadrado. Que as bênçãos e o amor do nosso Pai continue nos envolvendo, e vamos ao nosso irmão Sival, com o texto evangélico em nome de Jesus. Eu acho que a Graci está mexendo aqui o tempo todo, coitada. Aí, Graci. Aí, Graci. Aqui, ó, aqui. Pode clicar aí que você entra. Pronto. Sival. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28º, item 57. Por um agonizante. A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode dizer-se que, neste momento, o homem tem um pé neste mundo e um no outro. É penosa, às vezes, essa passagem, para os que, muito apegados, se acham à matéria e viverem mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares e remorsos. Para aqueles cujos pensamentos, ao contrário, buscaram o infinito e se despreenderam da matéria, menos difíceis de romper-se são os laços que o prendem à terra. Nada tem de dolorosos os seus últimos momentos. Apenas um fio liga, então, a alma ao corpo, enquanto no outro, caso profundas raízes a conservam presa ao corpo. Em todos os casos, a prece exerce ação poderosa sobre o trabalho de separação. Deus onipotente e misericordioso, aqui está uma alma prestes a deixar o seu envoltório terreno para volver ao mundo dos espíritos, sua verdadeira pátria. Dado-lhe seja fazê-lo em paz e que sobre ela se estenda a sua misericórdia. Vocês não ouviram a minha prece? Não. A irmã Deus Você fez, viu, começou Graci? falando. Não, você só disse elevemos e saiu do ar. E aí você se elevou tanto que saiu da nossa sintonia. Gente do céu, e foi a prece mais linda. Realmente eu me vi, não me vi aqui. Então, segure por a prece para o final, para fazermos no final, em nome de Jesus. Sival, por gentileza, conclua. Microfone, Sival. Não, terminei. Terminou? Certo. Muito bem. Quer fazer um brevíssimo comentário a respeito do conteúdo? Ou então, Renato aí, debulha, em nome de Jesus. O professor é melhor do que o aluno, né? Franciele, bom dia, minha querida. Paz com Jesus. Bom Irmã dia, Deus. Nilma. Mas eu Bom dia, posso... Gente, o slide está como se fosse uma foto, não está na lateral. É Zeni. Quem é Zeni, irmã Deus? Zeni, eu Você acho convidou. que eu não sei. Zeni das Dores de Zeni Araújo. das Dores de Araújo Oliveira. Está aparecendo aqui na tela. Ela entrou e depois saiu. Aparecendo só o nome. Eu não sei se tem alguma coisa. Tem alguma coisa a ver com você? Eu? Sim, não. Não, eu não conheço. Pronto, então vamos deixar aqui Zeni. Vou tentar remover ela, porque eu acho que ela está tomando a tela do slide. Remova e deixa.
Eu estou aqui com o slide vendo HC. Não, eu estou vendo, mas como se fosse a foto de vocês. Não aberto como era. Tá Certo. como se fosse uma foto mesmo. Será que esse Zeni Pra não é pra mim, uma tá pessoa fora. desencarnada que está aqui no nosso grupo? Se for, Não. seja bem-vinda. Vamos fazer o ser, seguinte: se Zeni tiver pode ser uma aluna minha, Zeni, eu tenho uma aluna aqui perto de casa, ela estuda comigo nas terças-feiras, pode ser ela. O microfone dela, é só ela clicar no microfone e falar. Mas ela está na sala, só não está aparecendo a foto dela, né? Mas se ela quiser falar, é só clicar no microfone, ou então continua aí. Amadeus, ou ela pedir para sair, ela sair e entrar de novo. Pode ser um processo. Pode ser também. Porque eu acho que travou aqui, que o horário está marcando, a hora está marcando 8h07. Já são 8h08. Eu vou remover ela e ela entra novamente, viu, Zeni? É a hora que ela tentou entrar. Desencarnado. Encarnado e desencarnado, estamos aqui de braços e corações abertos. Muito bem. Vamos passar para o nosso texto, em nome de Jesus? Eu estou com uma dúvida, porque no meu texto aqui, eu tinha marcado o slide 160, mas eu acho que nós já passamos por aqui. Nós já passamos, Amadeu. No sábado passado, a gente começou 163. A gente ficou em 165. 165, não foi? Foi. Aí está certo. De acordo com o livro dos médios, nós médios inspirados. Médios inspirados ou involuntários, 182, aqui do livro dos médios. Isso. Muito bem. 182, é? É. No livro dos Espíritos, no nosso é 165. No livro dos médios. No livro dos médios, desculpa. O slide aqui é 165. Deixa eu ver se é esse o conteúdo. Também se pode incluir nessa categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum e sem sair do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente não habitual facilidade de concepção e de elocução, e, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Nesses momentos, que com acerto se chama de inspiração, as ideias abundam sobre um impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo. Chegamos a fazer esse ou paramos nesse? Todos eles, do capítulo 15, é uma sequência. Aqui a tela está pequena, viu, Amadeus? Acho que... Ninguém está conseguindo ver, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer aqui uma engenharia. E agora? Ainda não. Ainda não? Não. Oxe, mas... Além de eu não conseguir ler, eu não consegui encontrar no livro. Porque está pequeno o... Espera aí, deixa eu ver. Mas vocês estão vendo o slide, não estão? Está dividido entre todos. Está dividido entre todos a tela. Vai ficar bem pequenininho. O slide está aparecendo. Está aparecendo, mas não está destacado naquela página que você sempre coloca. Depois que entrou o Zeni, aí ele parece se transformou no slide. Eu vou sair e retorno, tá bom? Tá certo. Sem volta uma criança. Deixa eu ver aqui. Mas que coisa, hein? E é uma menina indígena. Aí tá certo. Ana Clara. 165. Está bem pertinho. 165, 160, 165. Pronto. Muito bem. Agora, deixa eu ver por aqui. Deixa eu chegar lá. Bem-vinda, Ana Clara Albuquerque. Graças a Deus. Seja bem-vinda.
Deu para ver agora o slide? Não, não, ainda não. Obrigada, Tranquilo. meus queridos. Bom dia a todos. Bom dia. Vai estar Bom aparecendo, dia. Amadeu. Deus E a agora? proteja e abençoe. E Seja agora? bem-vinda. E agora, o Amadeu. tamanho do slide tá Amadeu. bom? Tá bom, tranquilo. Perfeito. Bom, esse foi o texto que ficou na semana passada, não foi? Foi. Muito Acho que bem. foi esse, não foi, Graci? Vocês querem que eu faça uma outra Foi leitura esse. ou já dá para a gente debulhar a partir daí, Renato? O bom seria a gente fazer uma nova leitura para poder as cabecinhas voltarem a funcionar, né? Gostei. Então, vamos lá. No capítulo 15, médios inspirados ou involuntários, aí o texto diz o seguinte: também se podem incluir nesta categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum e sem sair do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente não habitual facilidade de concepção e de elocução. E, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Nesses momentos, que com acerto se chama de inspiração, as ideias abundam sob o impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar aí que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo. Então, vamos lá. Nesse momento, essas pessoas que não são dotadas de inteligência excepcionais recebem como um impulso energético, aumenta suas percepções, e aí tem um negócio interessante, que é lá embaixo. Quando ele tem pressentimento das coisas futuras, no processo de inspiração. Por que ter esse pressentimento de coisas futuras? Porque é no pressentimento que nós vamos ter as premonições. Não vamos confundir premonições com emancipação da alma. No emancipação da alma, a alma vai no local, vê a coisa e descreve. Na intuição, nesse caso das intuições, ou pressentimento de coisas futuras, ou nas denominadas premonições, o espírito recebe, como, por exemplo, uma orientação dos benfeitores, a autorização para ver determinada coisa que vai acontecer. E aí ele vê e descreve. Ele vê lá o videotape ou vê lá os acontecimentos e descreve. Há uma diferença substancial da emancipação, do desdobramento e etc. E aí ele está concluindo aqui dizendo que, nesse momento, é como se a criatura, o médium, recebesse uma força de um ser superior e se desembaraça da expectativa que está para desenvolver aquela ideia, aquele conceito que está em sua mente, que está chegando, e aí ele fica como que preocupado em passar à frente, e é nesse momento que essa inteligência superior abre a sua mente, é como se desembaraçasse, lhe desse um norte para que ele pudesse caminhar. Alguma coisa mais, Renato? Conduz aí, por favor. Vamos lá. Eu não consigo ver vocês. Vamos primeiro. Ana, é um prazer muito grande você estar conosco, tá certo? E aqui todo mundo fala, né, Graci? Então, Agora deixa eu logo dizer a minha. diga. Referente a esse capítulo, antes que eu esqueça, porque era Amadeu falando e eu juntando tudo para falar, senão o negócio dá um nó. Maravilha. Exatamente. A gente, com pressentimentos, a gente como o Amadeu falou, uma premonição, né? O pressentimento é você prever ali alguma coisa que venha acontecer, como eu já
previa acidentes meus, previa várias e várias coisas. Inclusive, eu já falei para vocês aqui do meu vizinho, que ele chegou para mim, aí já foi um desdobramento, não, aí volta para o pressentimento. Eu senti meu acidente e tudo, e amanheci o dia falando que ia acontecer aquilo, né? Como esses dias também eu tô de sobreaviso, né? Porque eu também tive um anteontem. Mas passando no caso, para a inspiração. Muitas vezes nós estamos, como agora mesmo, eu me inspirei e fui acompanhada com certeza na prece, eu não sei o que aconteceu, que até eu não me senti aqui, mas de repente a tela saiu. Né? Aí eu fui muito inspirada, mas houve alguma coisa que não deu certo vocês ouvirem. E referente a gente, cadê? Quando a gente inspira, categoria, cadê? Eu estava com tudo na mente. Aí, quando de repente também, quando você está numa situação que você acha que não tem ajuda, e você tem ajuda em todos os momentos, né? E o impulso é involuntário. Você, do nada, você faz uma preparação para uma coisa, você fala outra totalmente, até dentro do contexto, mas nada do que você pegou ali para você fazer. E tem também inspirados involuntários, né? Eu estava com tudo notadinho na minha cabeça. Vou pegar um caderninho agora e começar a anotar para me falar. Não se aflige, vamos ter outros slides que você vai debulhar, fique tranquila. Impulso voluntário e quase febril. Aí, nesse caso aqui, de momentos em que a gente se inspira, é bem interessante. Quando a gente tem o pressentimento, a gente sente, né? E a gente sabe que, até falando, eu gosto muito sempre que acontecem minhas coisas, além de eu anotar, eu tenho meu caderno de anotações, que já dá quase um livro, e eu também converso com as pessoas para mim mesmo não achar que eu estou, né, tentando. Não, tenho que... Aí, quando a coisa acontece, aí tem coisas que a gente consegue evitar, há coisas que nós precisamos passar, né? E eu acho que aí, nessa parte aí, quando a gente parece uma inteligência superior que vem nos ajudar, a gente parece que dá um alívio na alma, no espírito da gente. Exatamente. Como você diz, no desembrulhar, aí eu vou lembrar das outras coisas que eu tinha anotado na minha mente. Maravilha. Só antes de Ana... É Ana Paula que está falando, né? Ana Clara. Ana Clara. Antes de Ana Clara, deixa eu dar aqui complementar o depoimento da nossa irmã, a Glaci. Veja bem, acho que há 2 semanas atrás, nós estávamos fazendo aqui, eu, Ana e Arimateia, se eu não estou enganado, nós temos um programa, o Estudo do Evangelho no Lar, na rádio. E Dona Ana estava lá no quarto, que ela faz a prece e fica participando de lá, porque é aqui da microfonia. E aí, de repente, quando terminou o trabalho, a apresentação, Dona Ana estava meio preocupada e ela disse que teve o pressentimento, ela viu um homem com uma faca na mão para furar uma mulher. E ela gritava para a mulher, sai daí, mas é como se tu disse, a mulher não visse. Isso de noite. No outro dia de manhã, aí explodiu aí na televisão o homem que matou a mulher a facadas. Ou seja, a Ana foi lá e viu. Isso é pressentimento. Isso é pressentimento. Ela estava aqui fazendo um trabalho, estudando e participando do programa, de repente se viu, observou lá a cena que ainda ia acontecer, ela observou a cena, o homem com a faca na mão, e realmente o homem matou a mulher a facadas, né? Por favor, minha gente. Ana Cláudia Renato. Era isso aí, Amadeu, que eu ia falar.
Exatamente, aconteceu várias outras vezes, mas essa me chamou bastante atenção e foi essa que me lembrou agora. Bem antes, bem muito antes de Kennedy desencarnar, eu estava de saída com ele, quando meu filho ligou daqui, e disse: "Mãinha, faça preces pela minha esposa", né? Que ele, na época não era nem esposa, era noivos. Faça prece por Paula, não sei o quê, porque ela está de urgência em Teresina, indo para Teresina. E ela chegando lá em Teresina com muitas dores, e aqui não desvendaram o segredo, né? Então, mandaram ligeiro para Teresina. Então, chegando em Teresina, foram logo abrir ela. Meu Deus! Abriram como cobaia, abriram de ponta a ponta a barriga. Aí, o que foi que eu fiz? Eu ligeiro saí do carro, pedi um momento a Kennedy, saí do carro, voltei para o meu cantinho de guerra, que vocês lembram que eu tenho meu quarto? Eu tenho um cantinho de guerra. Aí, então, eu fui para o meu cantinho de guerra, lá eu faço as minhas preces, lá enfim. Aí, quando eu fiz a prece, eu me vi na sala de cirurgia, acompanhei a cirurgia, vi os médicos espirituais dando passo, vi crianças cantarolando ao lado dela, voltei, falei com meu filho: pode ficar sossegado que essa cirurgia aí vai dar certo. Maravilha! E deu certo. Vamos agora pedir à nossa irmã Ana. Por favor, Ana, fala alguma coisa sobre a tela. É um prazer muito grande você estar aqui conosco, tá certo? Se você está nos escutando, por favor. Então, pessoal, eu prefiro ficar como ouvinte, porque eu certo. aprendo mais, tá certo? Qualquer coisa que, se eu precisar fazer alguma observação, se eu achar pertinente, eu venho aqui e levanto a mãozinha. Tá certo, Ana. Tá certo. Tá Esteja à vontade, viu? Obrigada, qualquer coisa, queridos. Você pode levantar a mãozinha aí e pode dar a sua opinião. Aqui todo mundo tem que falar. Quem não falava aqui é a Gracinha, mas ela começou a falar aí. É marcação, Gracinha. Vamos lá. Quem mais fala, Ana Clara? Com o Renato, né? A Madeira disse: vai, Renato. Sobre o tema de hoje, esse tema é muito interessante. Os inspirados e os voluntários. A Gracinha já falou, a Madeira já falou. Eu não sei se o menino quer falar alguma coisa, mas vamos lá. Tem dois tipos. Esse médio inspirado a gente encontra muito em certos locais, por exemplo, dentro dos centros espíritas, uma pessoa faz uma boa palestra, uma palestra excelente. Aí muita gente, quando sai, diz: parabéns pela sua palestra, e não sabe, ele ou sabe, que ali foi a questão espiritual inspirando os médios a fazer aquela palestra. Foi uma sintonia muito agradável entre os dois, no momento, e daí a gente sente que realmente houve um diferencial na questão. É diferente daqueles médios, mesmo assim, que os amigos espirituais dizem: eu vou vou fazer uma palestra através de você. É diferente. Tá certo? Que eles podem atuar. O caso daí foi quando Divaldo foi fazer a primeira palestra dele, né? Que Humberto Campos chegou até ele e disse: vá, dê a primeira palavra que eu faço a palestra por você. É diferente. Os médios voluntários e involuntários é o seguinte, no nosso entendimento é o seguinte: quando você está preparado, você tem o conhecimento da doutrina dos espíritos, você está ali sabendo, tendo consciência daquilo que você está fazendo, você pode ser um médium inspirado em voluntários, voluntário para que ele possa fazer aquela tarefa. Então, isso é normal. E os médios voluntários, normalmente acontece que, muitas vezes, as pessoas, o médium está em certo local, e a espiritualidade chega através dele, involuntariamente, a espiritualidade faz um trabalho, ou faz uma comunicação através daquele médium, involuntariamente. Ele estava ali, aconteceu. No caso, se ele estivesse trabalhando, por exemplo, o médium está
né, Amadeu, na assistência, e tem gente lá na frente tomando conta dos trabalhos, o espírito chega e vai lá na assistência e encontra o médium e dá a comunicação. Esse médium, no caso aí, está aí voluntário. Outro caso que eu achei muito interessante falar aqui são aqueles médios inspirados, eu mesmo assim, trazido a comunicação do mundo espiritual, foi quando Barçanufo começou a conhecer a doutrina dos espíritos, né? Aquele caso foi muito interessante. O médio José não tinha nenhum conhecimento, era um homem, naquele momento, analfabeto, não tinha conhecimento, porque era um vaqueiro que tinha pouco estudo, e Barçanufo pediu que João desse, inspirasse ao médio José a dar comunicação sobre o Sermão da Montanha. E daí o que aconteceu? Pediu para dar, e achou que, Barçanufo achou que José, por ser analfabeto, não tinha conhecimento nenhum do falar sobre o Sermão da Montanha. Então, João, foi que o pastor também falou, pediu que João Evangelista desse, através de José, alguns pronunciamentos sobre esse sermão, um sermão. Aí, José, naquele momento, deu a comunicação, e essa comunicação foi João que deu através de José, que era analfabeto. Voluntário e involuntário, porque o próprio médium achou que não tinha condições de dar. Então, são muitas coisas que acontecem dentro da doutrina do Espírito, e nós aí, às vezes, ficamos, realmente, é mesmo? Pode acontecer? Pode, em qualquer momento. Vocês podem ser inspirados aí e trazer a mensagem, por exemplo, a Graci foi inspirada. Vamos, no caso aí, nós não tivemos a condição de escutar o que ela passou. Mas não. E o outro lado, o pressentimento, isso acontece muito. O que mais acontece são com as mães. As mães a gente é incrível. A mãe é mãe e parece estar com ela ligado todos os momentos com seus filhos, com as pessoas, com a sua família. E quando dá fé, fica aperreada, fica naquele processo difícil, mas sabendo que pode estar acontecendo alguma coisa. Por aí, tem muitas coisas que nós podemos aqui desenvolver, mas vamos passar em frente. A palavra está aberta. Vamos lá, Amadeus. Diz que quem cala consente. Eu vou passar para o próximo slide, que eu aumentei aqui, tem um tal de F5 aqui, que não é aquele avião caça de guerra, mas é a tecla, e aí a gente amplia, mas eu perco a visão de vocês, mas a gente vai continuar. Tá certo. Os homens de gênio de todas Amadeu, as... sai você aqui na lateral, ó. Aí você minimiza. Eu não entendi. Você ir na lateral do slide, bem na lateral mesmo, você minimiza. Mas é que a tela, quando eu faço esse F5, ela aparece cheia, aí não aparece nada. Para eu voltar lá, eu tenho que sair dela. Não está apresentando o slide na tela, né? Não está? Não. Não? O meu tá. O pequeno, O meu tá normal. Tá normal. Você pode passar, Graci? O próximo, pode passar o próximo slide ou só Amadeus? Você não conseguiu passar, não, Amadeu? Não, ele tá, o slide está na tela. Mas Deixa o próximo, Amadeus. O próximo é o seguinte: os homens de gênio de todas as espécies, artistas, sábios. Amadeu, você não passou para a gente, não. Então, eu vou sair e vou voltar. Vou sair da apresentação, espera aí. Pronto, vou sair da apresentação. 2 segundinhos só. Agora. Já chegou. Chegou? Os homens de gênio, chegou. Chegou. Meu Deus do céu, é brincadeira. Deixa eu ver aqui. F5. Vai ter. Mas aí dá para ler aí? Tá muito pequeno? Aqui dá, não sei os meninos. Aqui tá ótimo. Então, vamos ver aqui. Aumentou demais. Como? Foi demais. Então, deixa eu voltar. O bom é que a gente aqui não tem pressa, né? Tá bom agora? Tá. Dá. Pronto. Então, agora vamos lá.
Os homens de gênio de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são, sem dúvida, espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora, precisamente porque os julgam capazes é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias, e assim é que eles, as mais das vezes, são médios sem saberem. Têm, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração não faz mais do que uma evocação. Oh, coisa bonita! Está vendo aí? Eu sempre lembro das coisas interessantes que a gente vai acumulando. Agora faz feito a Graci. A Graci, a gente vai juntando os pedacinhos para montar um todo, né? Certa vez eu estava vendo uma entrevista de Raimundo Fagner. Eu gosto muito daquele rapaz. Ele canta bem, ele tem umas coisas bonitas e, principalmente, a oração de São Francisco que ele faz, para mim, é ímpar, né? Muito bom. E aí ele conversando com a entrevistadora, e a entrevistadora, como é que você faz suas músicas? Como é que você escreve essas músicas? Você recebe pronta? Como é que você faz? Ele disse, não, mas às vezes eu estou assim, aí começa a pensar e começa a escrever. Aí, hora vem a letra, depois vem a música, hora vem a música, depois vem a letra. Mas isso é alguma coisa mediúnica? Eu disse, não tem nada a ver com isso, não. É simplesmente meu pensamento mesmo. É brincadeira, né? Está aí. A resposta claríssima. Na verdade, ele é inspirado. Muitas vezes vem primeiro a letra e outras vezes vem primeiro a música. E aí ele só faz a junção dos dois, que necessariamente não vêm juntas. Uma vem antes, outra depois, de um certo lapso de tempo entre as duas coisas. Eu acho que a espiritualidade faz exatamente isso, que é para a gente ter a percepção de que quem comanda é eles, né? Brincadeira. Eu também tenho essa percepção, né? Mas muita gente, Amadeu, nem se liga que é inspirado, acha que é dele, o pensamento é dele, a inspiração é dele. Como aquele, acho que é Tobias, né? Ela está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Bem-vinda, Zeni das Dores. Seja bem-vinda. Muito bem. Aí então, ele morrendo de sede, já no fim dos fins, e, de repente, aí tem aquela inspiração. Ande mais um pouquinho que você vai encontrar a água, ou pelo menos água. E ele se levanta como tipo asa fênix, já estou fazendo a simulação. Tipo asa fênix, aí se levanta, vai, né, anda. Quando chega mais um pouquinho, encontra a água. Aí ele, o que é que faz? Que pensamento meu, graças a... Não, nem disse graças a Deus. Que pensamento meu, achei a água, dá para mim... Quer dizer, ele achou que foi ele, nunca foi inspirado, nunca foi ajudado, né? Exatamente, maravilha. Renato Martins, é com o senhor, debulha aí com os irmãos? Sival, o que é que você acha, Sival? Quando eu vejo vocês falando, então, eu vejo, escuto, aprendo mais do que se eu disser alguma coisa. Mas, voltando à parte do Evangelho que eu li, eu ia fazer alguns comentários, aí mudou, e eu não sei. Mas ali a gente vê justamente esse lado que a Glaci falou agora, e as pessoas que não têm conhecimento da mediunidade, dos poderes que existem do outro lado, se seguram para não partir. Então, a agonia que se fala no texto que eu li é justamente essa, porque está chegando a hora e determinadas pessoas acham que não chega para todo mundo, menos para elas. Então, nesse sentido, o estudo
e esse trabalho que nós fazemos com a supervisão de vocês e os ensinamentos nos capacita para que quando chegar a nossa hora ou se aproximar, nós temos conhecimento. Justamente que o nosso tempo aqui é limitado. E quem decide é o mestre maior, o nosso mestre Jesus. Mais ou menos isso. No caso aí, Sival falou sobre a leitura do Evangelho da manhã de hoje, que foi no capítulo 28, a prece, a eficácia da prece para o agonizante, né? Quase que não sabe. Mas, Zé Antônio, o que é que o senhor acha do tema esse que Amadeus conversou há pouco? Microfone, por favor. Pronto, eu estava vendo o Simval falar e é o que eu disse também. O que a gente entende é que a maioria, pelo menos o que eu entendo, dos médiums, eles são induídos a falarem, mas através dos espíritos que os colocam, que os fazem falar. Porque deles sozinhos, às vezes, não tem essa condição. Então, isso é uma coisa que vem de cima, vem do espírito que induz ao médium a falar e a expor o que ele tem que expor. É como o Simval estava falando. É isso aí, a gente escuta e se aprimora e enriquece com o que do nosso conhecimento, ouvindo vocês. E eu agradeço. Nosso amigo Lula. Alguma coisa, Lula? Só mesmo para ratificar o que já foi dito aí por Amadeu, por Agraci, por Simval. Até ele citou o exemplo de Fagner, né? Que muitos compositores, autores, recebem por intuição ou em sonho aquelas obras que eles passam por papel e muitas vezes são médios sem saberem que realmente os são, né? É verdade, Lula. É o seguinte, em relação a esse caso, existe uma pergunta do livro O Consolador, sobre a questão do progresso da humanidade. E a pergunta diz mesmo assim, por que Deus não passa tudo para os médicos cientistas as soluções dos problemas da Terra? As doenças, os casos e mais casos. Isso tem lá no Consolador. Então, o que é que Emmanuel nos diz sobre esse caso? O caso do orgulho do ser humano, da vaidade, do egoísmo. E ele diz também, Emmanuel diz desse livro, que todos os problemas da face da Terra, todos os problemas se encontram na Terra. Então, com isso, os grandes cientistas só não descobrem por causa do seu orgulho, da sua vaidade. O ser humano só não encontra por causa da vaidade, por causa do egoísmo. Por quê? Muitos pensam em si mesmo. É por isso que nós não encontramos os remédios necessários, e só tem um remédio, desculpa, mas só tem um remédio que tem aqui na face da Terra, que sana todos os nossos problemas, se chama amor. Isso aí foi Jesus que nos ensinou. O resto é aquela história. Diga, Lula. Microfone, amigo. Quiser falar, Lula, liga o microfone. Não, já concluí. Tá certo. Então, todos nós só não encontramos as soluções. Os cientistas só não encontram soluções por causa do seu orgulho, como já falamos. Então, tudo isso está nos médios, e nós, os médios que são os médios inspirados.
um grande cientista, ele está trabalhando no seu laboratório e daí pode manipular muitas coisas e, de vez em quando, encontrar uma solução. Isso, para encontrar essa solução, primeiramente, tem que ter autorização do mundo espiritual. O mundo espiritual que autoriza aquele médium a receber aquelas informações para definir a substância ou trazer de qualquer algo da face da Terra para adquirir aquela forma e daí colocar perante a humanidade. Então, isso daí são os médios inspirados. Eles podem fazer hoje, podem fazer amanhã, e ainda ficam na situação delicada do nosso dia a dia. Então, é isso que nós entendemos sobre esse ponto, porque é muito interessante essas questões. Quanto mais nós procurarmos amarmos uns aos outros, mais inspirados em coisas que venham trazer benefício para nós e para a humanidade, é quando a gente coloca o que nós falamos agora: amor, paz, prosperidade. Aí, mente sã, corpo sã. Se nós procurarmos com nossa mente sã, nós poderemos conseguir tudo aquilo que nós desejamos para a face da Terra. Mas o orgulho, se tiver orgulho, aí a própria espiritualidade diz que não, você vai se prejudicar. Aí o problema é sério. O médium, ele pode se prejudicar pela boa intuição e daí não ter as condições de tirar, conseguir superar os obstáculos. Aquele menino de Goiás, ele nos contou uma história muito interessante. Tinha um amigo médico também, que ele é um O médico, né? O médico. Ele nos contou, ele contou numa dessas palestras uma coisa muito interessante, que ele tinha um amigo que era uma mediunidade excelente. E a mediunidade excelente, e conversando com ele, dizia, se isso fosse verdade, eu queria ganhar na loteria. Aí que o espírito chegou para ele e disse, mesmo assim, disse, se você quiser, eu dou o número da loteria, mas primeiro você vai dizer o que é que você vai fazer com ela. Se eu lhe der os números e você pegar todo esse dinheiro que você tiver na loteria e distribuir nas instituições de caridade, eu passo os números agora. Você vai para casa, pense, e se você distribuir toda a coisa, eu dou os números na loteria. Aí o rapaz foi para lá, foi para cá, foi para lá, disse, pessoa, eu tenho a família que não vai deixar, eu não posso ficar com nada, isso, aquilo, outro. Aí ele disse, não, eu não quero não. Aí ele disse, então eu vou dar os números, mas não, os números que eu vou lhe dar, vai acontecer que você vai olhar quando for sorteado. Depois chegou lá, aconteceu dos números saírem, todos aqueles que o Espírito disse. Então, a espiritualidade, ele sabe aonde o vaso de amor está em cada um de nós. Isso aí nós encontramos, ele falando, ele está nos Estados Unidos, ele está fazendo palestra, contou essa história. E aconteceu mesmo. Mas eu também aconteceu. É incrível. Tá certo? Então, são coisas que a gente encontra no nosso dia a dia com os médicos inspirados, mas a responsabilidade é muito grande. Vamos lá. Tiravam muita onda comigo, né? Por conta da espiritualidade, por conta da minha mediunidade. E exatamente o Kennedy disse assim, eu só acredito nisso aí, Helena, ele só me chamava de Helena, só acredito nisso aí, Helena, se vocês me derem o número da loteria. Aí eu disse, bom, isso aí já fiquei, eu achando que era impossível, né? Aí eu disse, isso aí já é quase impossível, mas um dia você vai acreditar. Beleza, quando eu dormi, aí veio, né, a numeração perfeita. Eu amanheci o dia com a numeração na minha cabeça. Eu fui disse, Kennedy, a numeração está aí. Fui e notei, né? Agora cabe a você jogar. Aí ele foi, se tu acha que eu vou acreditar nisso? Não foi jogar. Quando o pai dele sempre jogava, mas nesse dia também não jogou.
E quando ele disse, mas eu vou, na dúvida, né, ele foi olhar e tinha saído exatamente a numeração que eu tinha dito. Nem ele jogou, nem o pai dele, nem eu, porque eu dei para ele, né, e não para mim. E você acha que a espiritualidade ia deixar você jogar? Quando? E aonde? Nunca no Brasil. Não. Vamos lá, seu Amadeus Ferreira. Maravilha. Olha, uma coisa é dizer os números, outra coisa é deixar jogar, né, Renato? É verdade. Muito bem, nós vamos passar para o próximo slide, rico, né? Se não esperasse ser atendido... Nós não estamos vendo, não. Está na tela. Como? Só não está na tela. Que não está na tela. Eu não entendi, mas vamos... Não está na tela. Não está na tela? De novo? Espera aí. Aqui na minha está. Se não... Espera aí, deixa eu ver aqui. Espera aí, vai, deixa eu voltar lá. Você vai aqui, retornar a apresentação. Retornar a apresentação. E agora, chegou? Chegou. Mas não é brincadeira, pronto. Agora chegou. Se não esperasse ser atendido, por que reclamaria tão frequentemente? Meu bom gênio vem no meu auxílio. As respostas seguintes confirmam esta asserção. A. Qual a causa primária da inspiração? O espírito que se comunica pelo pensamento. A revelação das grandes coisas não é que constitui o objeto único da inspiração? Não. A inspiração se verifica, muitas vezes, com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a alguma parte? Uma voz secreta te diz que não o faças, porque correrás perigo. Ou então te diz que faças uma coisa em que não pensavas. É a inspiração. Poucas pessoas há que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. Então, veja bem, vamos recapitular lá em cima. O que é inspiração? A causa da inspiração, o espírito que se comunica através do pensamento. A causa é a comunicação do espírito. Uma coisa que a gente precisa avaliar, e aí, quando a gente fica pedindo as coisas desordenadamente, a gente precisa ir lá em Sócrates para ver aquelas coisas que ele ensinou. Qual é a utilidade, eu tenho o merecimento, ou qual o benefício que isso vai trazer, e por aí se vão esses questionamentos. Muitas vezes a gente quer as coisas para uma comprovação daquilo que a gente afirma. Aí tivemos a resposta poucos instantes do esposo da nossa irmã Glaci. Ele duvidava porque precisava conhecer. Aí a espiritualidade mostrou, não deixou ganhar, mas mostrou que quando eles querem, podem. Isso é a constatação. Isso veio através de quê? Através do pensamento, ou seja, os irmãos influenciaram ela, registraram em sua memória durante uma emancipação da alma, e ela conseguiu lembrar depois, naquilo que é chamado de sonho, ela conseguiu lembrar depois os números, mas não houve o estímulo para que ela prosseguisse com a tarefa de jogar. Não houve isso. O que era necessário era apenas que o esposo dela constatasse que o poder está do outro lado, e os irmãos podem fazer essas coisas. Então, ele continua dizendo, não é a inspiração, se verifica muitas vezes com relação às coisas mais insignificantes. Quando a gente quer coisas extraordinárias, coisas voluntariosas, não acontecem. Acontecem coisas simples, exatamente para não sobrecitar a nossa imaginação. Se começasse a acontecer essas coisas fenomênicas que a gente se deixa perceber, certamente entraríamos em parafuso. Olha, sou um fenômeno, está me acontecendo isso.
Mas como acontecem as coisas mais comezinhas, a gente nem lembra, mas estão acontecendo. É só parar, refletir, que a gente percebe. Não é, senhor Renato Martins? O Amadeu, eu ia até sugerir, não sei se vocês concordam, também devido ao adiantamento da hora, mas o próximo slide ele é curtinho e ele complementa tudo que a gente falou nesses 2 últimos slides. Posso fazer a leitura dele? É isso que você quer? Passa. Por favor. Vamos lá, você é quem manda, seu menino. Está aqui e complementa, inclusive, o módulo de inspirados e involuntários. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam, nos momentos de inspiração, ser considerados médios? Aí a resposta é peremptória, sim, porquanto, nesses momentos, a alma se lhes toma mais livre e, como que desprendida da matéria, recobra uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram, ou seja, é fantástico. O médium, nessa circunstância, ele se desprende um pouco da matéria e estabelece comunicação mental, o que meu amigo professor Assis chama de telepatia. Ele conversa com o plano espiritual e ele consegue captar do plano espiritual nesse processo. E eu adorei o curso, viu, Amadeu? Adorei. Ok. Mas deu para entender a coisa como é excepcional, né? Eles são realmente os pintores, todos esses, e nós outros. Nós estamos falando aqui de pessoas de nosso conhecimento, pessoas conhecidas, mas e no dia a dia não nos acontece isso com frequência? Quantas vezes não somos inspirados em tais circunstâncias a fazer o papel do professor, do pintor, do médico, e etc, etc. Aí eu lembro-me de uma passagem bem rica no livro Sexo e Destino, André Luiz. André Luiz estava na calçada da Avenida Copacabana, no Rio de Janeiro, ele e o mentor dele. Aí, de repente, passou uma ambulância em alta velocidade, com a sirene ligada, o motorista, o médico na janela, naquele tempo podia andar com o braço na janela, e entre os dois, um espírito altamente iluminado. A cabine estava acesa. Aí André Luiz deu aquele pinote. Sim, é o iluminado, é o iniciado, aquele médico. Não, é um profissional de boa vontade que se entrega à causa do Cristo e é inspirado pelos bons espíritos. Eu acho aquela passagem riquíssima. Está aqui a resposta. Muito bem, senhor Renato, é com o senhor. Zé Luiz, muito obrigado pela dica aí para concluirmos, ok? HC, vamos lá? Quando ele falou aí desse iluminado, né, dessa coisa toda aí, eu lembrei de um livro que eu estou relendo ele, que é Das Cartas para Bezerra de Menezes, que fala sobre o Quinto Centauro, né? E ele veio com forma de homem e animal, e a mãe abandonou, e ele foi criado, mas foi muito bem criado, e ele ficou uma das pessoas mais sábias, mais inteligentes, e ele, uma humanidade assim, e fora do contexto, né, tão humano que ele era. E ele, de repente, ele era tão que ele passou a curar as pessoas tendo uma ferida com odor, que nessa época eu não vou explicar o teor da passagem dele todinha, mas que ele foi atingido com uma flecha envenenada, mas ele não podia morrer. Então, ele ficou com aquele ferimento, só tinha muito odor. Mas ele, mesmo com os ferimentos, é isso aí que eu estou querendo chegar, mesmo com o ferimento dele, com aquele odor todo, ele saía curando as pessoas com a luminosidade que ele tinha. Ele curava através das preces, através das passes, através de toda a forma que ele usava para curar, mas ele buscava para curar o semelhante. Ele sempre olhava o próximo e ele sendo a pessoa que também sofria. Então, não é porque a gente esteja sofrendo que a gente não possa ajudar, é isso que eu quero dizer. E que ele era muito, muito inspirado para
ter aquela luz toda, mesmo tendo aquele quase como Chico Xavier, né? Porque o Chico Xavier também teve toda essa trajetória. Não foi abandonado, mas teve a mãe logo resgatada para o plano espiritual, ele muito cedo. Então, tem tudo isso aí. E é bem interessante essa história do Quinto Centauro. Maravilha. Lula. Alguma coisa, Lula, sobre o Não, tema? não. Estou só ouvindo aqui. Sival. E o nosso amigo Zé Antônio? José. Então é o seguinte, vamos... Falta a Nilma erguer a Nilma, mão. Nilma erguer a mão. realmente Nilma deixou de levantar a mão. Tem de levantar a mão, Nilma. É o seguinte, é muito interessante essa tela. É o seguinte, nós estamos aqui analisando que existe uma diferença que as pessoas às vezes pensam e não acontece. Quando os médios auditivos, aqueles que escutam, eles escutam de duas maneiras, exterior e interior. Aquele interior é interessante que a gente escuta lá no nosso íntimo, as pessoas comentando, muita gente diz que está conversando comigo mesmo, né, com nós mesmos. E realmente a pessoa pensa que nós estamos conversando, mas daí nada mais, nada menos é um amigo espiritual que está ali conversando conosco, com a gente, nesse modo. Tanto ele sendo um amigo espiritual, como aquele amigo que não é tão amigo, né? Tem ainda uma certa condições que não transmite coisas que venham fazer a bondade. Então, é diferente. E o médio inspirado, nesse caso aqui, é como o pintor, ou como quando nós estamos escrevendo um texto, e realmente a gente começa a escrever, aí quando termina, diz, poxa vida, eu escrevi isso. Será que foi eu que escrevi? É um texto que está totalmente diferenciado daquele o que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, esses daí são os médios, nesse caso, aí são os médios inspirados. Na Está sintonia chegando o final e a internet está dando couro em Renato. Está querendo que ele passe para a Graci fazer a prece inspirada que ela começou e não foi ouvida. Então, com isso, Amadeus, estamos encerrando, então, é isso que Travou. acontece. Travou? Travou. Estão me escutando? Eu estou Eu ouvindo, tô. Renato. Eu acho que foi a sua, Amadeu, foi a sua que travou. A minha está boa, está funcionando. Voltou todo mundo agora. Travou e voltou. Foi. Então, todo mundo... hoje a internet realmente nós temos que fazer a prece aos amigos espirituais para que eles possam nos ajudar, ou nós mesmos fazemos, né, a nossa parte para que nós possamos entender e compreender o que aconteceu no nosso dia hoje, que realmente as comunicações foram cortadas. Mas vamos passar para a Graci para fazer a prece, saber se ela puder nos trazer a mensagem que trouxe no início e nós não escutamos. A Graci? Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer o nosso Pai Eterno, agradecer a Deus pelo ar, por tudo que já nos deu, por tudo que nos dá. Agradecer ao nosso Pai a misericórdia da vida, sem a gente usar o oxigênio artificial, nós usamos nesse oxigênio que nós respiramos naturalmente. Então, inspire, respire e sinta Deus em todos os momentos de sua vida. Nos momentos de aflições, inspire e respire com calma e sinta Jesus nesse momento. Quando você faz isso,
É Deus que está dentro de você o tempo todo, que Jesus, nosso guia modelo, nosso guia modelo, irmão governador planetário, que nos inspira, que nos intui, que nos ajuda. Continue a nos ajudar, continue a nos abençoar, continue a nos fortalecer a cada dia, a cada aprovação, a cada expiação, envolvendo-nos para o mundo de regeneração. A Mãe Maria Santíssima, nossa mãe, aonde ela venha a nos interceder, a interceder por todos nós, a interceder por aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas enfermarias, aqueles que estão nas ruas, esquecidos pela sociedade, aqueles que estão nos corredores dos hospitais e ainda achando que estão nos corpos físicos, aqueles que estão em guerras físicas, outros em guerras íntimas, nesse momento, tentando tirar a sua vida. Derrama, Mãe Santíssima, o teu manto sagrado sobre cada filho dessa terra, em todo o planeta Terra, Mãe Santíssima, chega junto de cada um, intercedendo, mesmo nós ainda errantes, mesmo nós ainda fazendo aquelas coisas que não são salutares, que não são condizentes ao que Jesus nos ensina, que Jesus nos pregou há mais de 2000 anos atrás. E a toda a espiritualidade amiga que aqui se fez presente, que se faz sempre presente em todos os sábados, e a esses novos que entraram hoje, sejam todos bem-vindos e sempre auxiliados por toda a equipe de irmãos encarnados e desencarnados, superiores e mensageiros. Muita paz e muita luz, e que esse final de semana, com esse início de semana, seja de muita paz, de muita glória, de muita saúde e de muito amor em nossos corações. Sim, Bom seja, dia, assim Brasil! seja. A Bom Ana, dia. a Ana e a Zeni, é um prazer muito grande vocês estarem aqui. Muita paz para vocês, para todos nós.